Oi, meus amores! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre, nessa série que eu estou fazendo com convidados representativos, incríveis, falando sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E hoje eu estou mega animado, contente e feliz de receber Paula Beatriz de Souza Cruz. Ela é a primeira trans diretora de uma escola pública aqui de São Paulo, também é ativista da classe LGBTQIA+. Paula, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Um prazer estar aqui batendo esse papo com você. E uma boa noite a todos, a todas e a todos, que a gente tenha um bom bate-papo. Com certeza. E para começar, eu queria que você me dissesse o que o mês do orgulho LGBTQIA+ representa para você. O mês representa a nossa existência, né? Só que tem que ser recordado não apenas no mês de junho, né? Nós existimos desde o primeiro dia do ano ao último dia, né? São os 365 dias de existência, e quando de 4 a 4 anos ainda tem mais um dia, 366. Então, isso tem que ser sempre lembrado. Mas é fundamental que esse mês esteja presente para poder realmente pautar, tematizar, ter mais ênfase, né, nesses temas. Então, ele representa a nossa existência da população LGBTQIA+P. É isso. Que legal, que legal. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Lógico que esse mês é representativo, diferente dos outros, mas nós temos 12 meses no ano, né? Não só em junho. 12, exato. Não é só junho. Isso. Paula, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Brevemente, da infância, como que você se apaixonou pela educação. Compartilha um pouquinho pra gente. Eu me apaixono pela educação já na infância mesmo, com 8 anos, né? Quando eu digo para uma tia que eu ia ser professora, e no feminino, tá? Vale ressaltar isso, que até ela volta e diz, mas você é abusada, né? Falei, Sim. sou. Né? E acho que estar na educação promove mesmo toda uma ação, né? Porque eu acredito que a educação que ela é a que envolve, e realmente é a base para que o nosso país se desenvolva de fato, né? Acho que sem a educação mesmo ali, não se tem como um país crescer, não tem como um país caminhar, né? Então, é com a educação. E aí, nessa educação, tem que ser pautada todas as questões, somente de diversidade de gênero, diversidade sexual, todos esses temas que são inerentes para a nossa sociedade atual, e é nesse espaço, porque aí dá uma garantia de entendimento, de desconstrução de muitas palavras, de muitos termos que vieram nesse tempo. Então, tive uma infância sem entender o que, de fato, hoje eu entendo que eu era, na verdade, uma criança trans, né, com os estudos recentes, mas na época me denominavam, né, como um gay, como um bichinha, né, com diversos outros termos, mas eu passei muito bem. Tive problemas na quinta série, então é quando eu digo mesmo essa questão que a população LGBTQIA+, muitas vezes ela é expulsa compulsoriamente desse espaço escolar, porque eu fui expulsa compulsoriamente, porque a minha mãe, por tanta pressão, por tantas questões da minha orientação sexual naquele momento, identidade de gênero, ela me mudou da escola pública para uma escola particular, né? E na escola particular fui muito bem acolhida, abraçada, não tive essas situações, sabe, de hostilização, de discriminação, né? E aí depois, para o curso de magistério, eu retorno para a escola pública, e a mesma que eu tinha saído. Mas aí já com outro caráter, já com os adolescente, então aí a gente já tem, né, reverbera, eu era participava do Grêmio Estudantil, entendeu? Então, quer dizer, eu já tinha outros movimentos, né? Então, já tinha reações, né? Já tinha reações. Não, aí as pessoas não tinham reações, entende? E eu, uma posição muito firme, né? Então, intimidava até, né? E muitas vezes eu tive que dar voadora, né? Quando eu via, eu dava a mesma voadora para me defender. Mas no momento da voadora, eu passava de agressora e não mais vítima, né? Era essa discordância, né? Então acabava correndo isso. Mas passei. E aí estou aqui na educação, gostei tanto dessa escola que quis permanecer nela, né? Então, fazendo uma contagem, eu estou
há 44 anos dentro de uma escola, né? Nossa, Enquanto que aluna legal. e hoje enquanto profissional. Então, isso é fantástico, porque é onde eu acredito que tudo pode acontecer e tudo mudar no nosso mundo, porque, na verdade, a educação, lembrando, né, Paulo Freire, que ele dizia, a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, e serão essas pessoas que vão transformar o mundo. Concordo, concordo plenamente. Parabéns pela sua história, né? Que emocionante, que lindo. Obrigada. Foi também nessa... Como que você, de fato, se descobriu trans, né? Primeiro veio aquela aceitação por ser homossexual. Como que foi essa construção na sua cabeça? É. Então, não se tinha o entendimento da palavra transexual, né? Mas tinha-se sim, porque eu usava as roupas da minha mãe. Então, muitas vezes ela chegava em casa, eu estava com as roupas dela, aí ela falava, menino, não é roupa de menino, é de mulher. Aí eu falava, deixa, mãe, ai, deixa. E aí ela deixava, eu colocava os crochês, aquelas toalhas de crochê na cabeça, para fazer que era meu cabelo, sabe? Então, eu brincava muito de escolinha, eu sendo a professora, entendeu? Com os meus alunos imaginários. Então era já vinha mesmo, né? Por isso que a gente tem que reafirmar que ninguém se torna e ninguém opta, Sim, claro, né? com certeza. Nasce. Isso tem que ficar muito claro. Então eu nasci, né? Mas aí até se ter todo esse conhecimento mesmo, a gente leva um tempo, né? A gente leva um tempo para isso, né? Mas dizendo e hoje pensando mesmo, já foi na minha infância que eu já me reconhecia enquanto uma transexual, enquanto uma mulher transexual, né? Eu posso afirmar isso hoje com os 50 anos de idade que eu tenho, né? E com tudo que se caminhou, era isso, né? Não era outra coisa. Não era Ó, ser um homem gay, um jovem gay. Eu era realmente já uma transexual, uma travesti, né? sim. Eu já era exatamente... Na minha época, eu seria uma travesti, na verdade, né? Sim. Ó, mas abrindo uma exceção aqui, não parece que você tem 5.0 não, viu? Parece que parece mais nova, Paula. Opa, que bom! Obrigada, obrigada. Você já me disse aqui sobre essa fase de quinta série na escola, das piadinhas, das brincadeiras daquela fase, mas e na universidade? Você chegou, como que foi nessa fase da faculdade? Você chegou a passar por algum momento constrangedor já na universidade? Não, não passei, não passei. Tá? Na universidade foi bem assim, de uma maneira tranquila, sabe? Não teve choque, não teve nada desses impedimentos, entendeu? Não houve problemas, entendeu? Se eu falasse, eu estaria mentindo. Não tive uma situação assim, muito receptiva, sabe? Assim, né? E participar dos movimentos, né? Porque já vem isso de participar. Então, isso eu acho que dá esse calor, mas também provocaria atitudes negativas por eu estar à frente, né, dessas questões de movimento, né? Então, Sim, mas digo, graças a Deus, não houve, né? que Eu bom. passei bem, até com os próprios docentes, tudo, não tive situações constrangedoras. Engraçado. Na minha, Exceção, né? Aí vale sim, ressaltar, foi uma exceção no meu caso, né? A gente não pode generalizar que para todas, todos e todos ocorre dessa forma, né? sim. Eu já iria compartilhar essa minha experiência, né? É, na, na, quando eu fiz faculdade, isso não tem muito tempo, me formei em 2017 em rádio e TV, 4 anos de curso, e nessa fase de 2013 a 2017, não lembro o momento específico, o ano específico, mas é bem recente, eu vi um caso de homofobia dentro da faculdade, na escada. Foi numa saída, os elevadores estavam quebrados, não estavam funcionando naquela noite, e aí todo mundo teve que descer de escada. E aí tinha um homossexual, não era meu amigo, né? Eu estava com as minhas amigas descendo, mas não era meu amigo, era de um outro curso que eu também não sei qual. Ele estava descendo junto com a gente, né, perto do meu grupo, e ele era mais afetado, né? Ele era Uhum, um gay mais afeminado. E aí sim. um dos meninos, aí tinha um outro grupinho de héteros descendo, de uns rapazes maiores até, aparentemente mais velhos, né? E aí ele soltou uma piada para esse menino na escada, lotado de gente, muita gente naquele dia descendo, porque não tinha elevador.
E aí ele soltou ele soltou para os amigos mais alto para todo mundo ouvir e para esse menino ouvir, né? Ele falou que, olha, tem Fanta, tem Fanta aqui. Eu não lembro exatamente a frase que ele disse, porque eu não quis nem dar ouvido, eu queria partir para cima dele, dar um belo de um murro na cara dele. Mas ele disse exatamente, basicamente isso. Olha, tem uma Fanta aqui, tá descendo uma Fanta, sabe? Tentando menosprezar o rapaz que estava descendo junto com a gente. E aí eu fiquei pensando depois, eu falo muito sobre isso, né? Um lugar que deveria ter pessoas intelectuais, pessoas com uma educação elevada até então, não se tem, porque na onde da onde que você imagina que numa universidade um infeliz daquele vai soltar uma piada dessa numa escada com centenas de alunos descendo? É bem complicado, né? Muito complicado, muito complicado. E postura, né? E não respeitar, né, o outro. Sim. Já na escola, trabalhando na escola, como diretora, você chegou a sofrer algum preconceito por parte dos pais de algum aluno ou não? Também não. Graças a Deus, nunca que tive bom. uma situação de constrangimento, de rejeição, né? E até mesmo enquanto diretora, recentemente eu aposentei como professora na rede municipal e também não. E aí até você fazer essa pergunta, eu sempre dou esse exemplo porque ficou memorável mesmo, um dia, logo nos primeiros dias de aula, eu chegando na escola, uma funcionária da secretaria falou: nossa, você é um problema para a gente aqui da secretaria. Eu falei: como um problema? Ela falou: por quê? A gente acabou de divulgar as listas das turmas e os pais querem, não caiu com você a criança, quer que põe tudo na sua sala. Só que eles Ai, que não entendem que só máximo. comportam 40 crianças na sua sala e querem com você. Não querem com. E eu ainda era o professor gay, né? Então, sabe, sem nenhuma, sem Você era nenhuma professora do situação. quê? Alfabetizadora, de primeiro Tá, ao quinto ano. tá. Entende? Então, e com criança, né? E não se tinha isso, entende? Os pais quererem que o filho tivesse caído comigo, até sem nem muitas vezes me conhecer, porque geralmente eu pegava sempre primeira série, primeiro ano, né? Então assim, nunca tive essa situação, entende? Que bom. E se houve, foi velada, Tá, entendeu? Não veio assim à em choque. tona. Mas acho que aí direção, alguma coisa chamaria, falaria, mas nunca houve uma situação nesse sentido, né? E nem de uma criança sair de repente da minha turma, entende? Assim, se foi transferido porque mudou mesmo de bairro, mudou de cidade, entende? Não foi essa questão velada, né? Que poderia Sim, acontecer, mas nunca percebi claramente. Tá? que bom, fico feliz com isso. Eu assisti uma entrevista sua para o Portal UOL, uma entrevista por vídeo, e aí uma das cenas, eu acho que era no recreio, o menininho cutuca você assim, aí olha para você alta, né? Ele olha para cima assim, o menino pequenininho. Ele falou, aí eu até coloquei entre parênteses aqui, diretora, você está bonita. Eu achei tão bonitinho o jeito que ele falou no vídeo para você. É, quão amoroso, né? É um amor tão genuíno, tão verdadeiro. E como que você se sente, assim, recebendo tanto carinho, tanto amor por parte dos alunos? Percebo que por parte dos pais também, que bom. Mas como que você se sente recebendo tudo isso em contrapartida, sabendo que nós estamos no Brasil, que é o país onde mais mata LGBTQIA+. É muito triste, né? É um divisor, né? Porque você percebe num ponto ali, como você fala, essa criança vira, fala que eu estou muito bonita e por quê? Porque é uma criança, né? Então não passou ainda pelo processo igual desse jovem que você citou lá na universidade agredindo uma pessoa com palavras. Então isso que vai essa criança levar com ela essa questão do amor, do respeito. Então eu sempre digo, né, se é possível fazer com que odeie, por que não é mais fácil fazer com que ame? E não aquele amor do amor, mas a palavra principal, o respeito, né? Porque realmente é muito triste saber que o nosso país é o que mais mata no mundo e, por outro lado, é o que mais consome também os produtos pornográficos, né? De Uhum. travestis e transexuais, né? Então, sempre
essa dicotomia, sabe? Essa coisa tem dois pontos, sabe? É muito essa discordância, né? Porque, infelizmente, a gente ainda está num país machista, sexista, né? Fundamentalista, que aí eu indago, fundamentalista em quê? Porque nunca se tem um argumento palpável para você fazer um debate, um diálogo, como nós estamos aqui conversando, né? A Uhum. gente nos berra, quer ganhar na voz, no grito, né? Para se posicionar, Sim, e muito conservador, né? E então isso que a gente precisa estar fazendo essa mudança. Eu acho que para reduzir esse número, né, de mortes de pessoas LGBTQIA+, e em especial travestis e transexuais, acho que a gente tem que começar isso lá conversando na educação infantil, quando estamos na escola, desconstruindo, né, que carrinho é para menino, boneca é para menina, o rosa, o azul, entende? Acho que aí começa todo um processo, só que também trazendo os responsáveis dessas crianças para essa discussão, para essa reflexão, sabe? Então, acho que é um caminho. Então, eu fico assim, feliz ao mesmo tempo em que sou acolhida muito bem pelas crianças, porque há uma reciprocidade também, né? Eu também sim. tenho o cuidado também com todas elas, né? Com os responsáveis, com os professores, os funcionários, então, toda uma atenção, né? Então aí a gente amarra mesmo isso, né? E eu vejo que não é um ponto de respeitar a Paula, porque ela está no cargo de diretora, ao respeito à pessoa humana que eu sou, né? E eu Exatamente. tenho esse olhar para todos também daquela comunidade como pessoas humanas, entende? Então é essa relação que já humaniza, né? Já faz com que as coisas reverberem de outra forma, de outra maneira. E é engraçado você falar isso, porque você é a única diretora trans de uma escola pública, e você percebe que, de fato, a inocência da criança muda com a educação que o pai e a mãe dá, né? Porque nenhuma criança, do nada, chama o amigo de gay, de viadinho, Não, ou de travesti, de uma forma pejorativa. Vem algo que já sai de casa, né? De uma educação que é, vem de casa. Porque esse menino, por exemplo, exato. que eu vi no vídeo, foi algo tão genuíno que você vê que é dele mesmo, assim, né? Que não é algo que colocaram para ele falar, mas é algo que é dele, que vem da genuidade da criança, que vem da educação dos pais de casa. Então, pais, por favor, né? Eduque seus filhos já pequenininhos para eles respeitarem o que eles, né, o que vocês pais não estão acostumados a ver, não foram acostumados verem, porque é isso, né? Nós temos que nos humanizar, nós temos que nos respeitar, nós temos que entender a decisão do outro, nós temos que nos amar, porque quando nós nos posicionarmos nesse sentido, acho que tudo vai se tornar muito mais leve, muito mais gostoso de se viver, né? E o mundo está Muito tão mais pesado. gostoso. Se todo mundo E, pensasse assim, Douglas, vale eu confessar aqui que você não vê o rosto da criança, né? Porque não tinha autorização da imagem. sim, A mãe, quando viu, ficou muito sentida. Que ela gostaria que o filho tivesse, entendeu? Aparecido mesmo, até sabe para assim? Então mostrar você para ele, né, maiorzinho. foi, então, mas assim, aí você vê a mãe também não ter esse embate assim, né? Ainda bem que meu filho não apareceu, entendeu? Ela, Sim, sabe, foi muito. Ela foi, por que não pediu, né? Então, mas era muito rápida, né? A gravação, tudo, então não ia dar tempo. Então, todas as crianças naquele momento eles não deixaram a imagem nítida, né? Mas ela teve esse posicionamento que gostaria, né? E ele está sim. lá agora terminando o quinto aninho dele. Ai, que lindo, que Aí eu sempre lindo. vejo ele e falo, meu fã. Aí ele, Ah, que graça. é uma graça. Paula, muito tem se falado nesses últimos tempos sobre a linguagem neutra. E você, como diretora de escola, eu queria saber o que você acha sobre a linguagem neutra e sobre essa discussão de ser inserido ou não na escola. Eu penso que para ser inserido, primeiro precisa ter todo um processo de entendimento e de formação. Não pode Sim, ser a coisa assim, a partir de agora é isso, sabe? Porque é um processo.
né? E principalmente quando se fala em LGBTQIA+, agora tem o P, sabe? Dá uma complexidade de entendimento, né? E pelas demandas, todas as questões que já a sigla carrega, né? Mas eu acho que é fácil também da gente fazer essa neutralização, né? Em Sim. vez de falar meninos, meninas, a criança, né? Ao invés de falar professora, docente, então, quer dizer, você já está usando o neutro. Igual, eu já há muito tempo na escola utilizo muito responsáveis, né? Até mesmo por conta da mudança como é uma família constituída hoje, né? Não é mais o homem cisgênero com a mulher cisgênero e aí tem essa família, né? Esses padrões não são mais. Então, você usar a palavra responsável, você já também está neutralizando, né? Então, ir no cuidado, e acho que isso já vem caminhando, né? Porque a gente já vai falando, já vai conversando, olha, vamos falar criança, vamos tal, porque a gente já deixa neutro nesse sentido, como muitas outras palavras que podem realmente serem neutras, né? Para poder realmente já não dar já é um caminho para fazer essa desconstrução, de fato, dessa heteronormatividade que é tão, assim, firme, muito pesada, muito existente aí no mundo que nós vivemos, né? Então, acho que é um caminho, mas não só na escola, né? Acho que tem que ser em todo o contexto, né? Em Sim. todo o contexto, fazer essa questão de usar o neutro nesse sentido. Nós recebemos muitas críticas, principalmente vindo de políticos, né? Sobre aí tem aquela frase padrão: o Brasil não fala, a população brasileira não fala nem o português direito, como que vai incluir um outro idioma, uma outra linguagem dentro Não da é outro escola? idioma, outra linguagem. O que você acha sobre essas declarações? Essas declarações só deturpam, né? Só realmente retrocessam, né? Acho que não avança, entende? Eu vi recentemente em uma palestra que fala se esses muitos dos vereadores, deputados, se fizessem um concurso para algum cargo, não passariam. Isso, cargos da educação. E Não eles tenho querem dúvidas. eles querem determinar como a escola tem que ser. Quer dizer, deixa-se de ouvir, de fato, os profissionais que ali estão na escola, que estão nessa base para fazer toda essa construção de uma aprendizagem mesmo efetiva, de uma construção de conhecimento. Entende? Então, vai sempre existir mesmo esses contrários, esses devaneios. Por outro lado, a gente tem os que estão junto, que são os aliados, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que estar se fortalecendo. Mas Sim. sempre vai ter esses embates. E muito claro, indígenas, que são os nativos naturais do nosso país, sofrem até hoje, né? Negros sofrem até hoje. Então, quer dizer, e LGBTQIA+, vai sofrer também, porque sempre vai aparecer esses oportunistas, que eu defino dessa forma, que são pessoas oportunistas, sabe? Que querem convencer as pessoas e, infelizmente, com um livro sagrado, né? Então, eu sempre tenho dito que não são evangélicos que são contra nós, né? Isso eu falo porque eu trabalho com pessoas evangélicas. E a gente convive muito bem, tem um diálogo, sabe? Tem toda uma produção. E essas pessoas fazem uso, né? Porque pertence a uma determinada religião, e aí configura, mas ali é a pessoa. Não se trata de religião, não se trata de raça, não se trata de. É a pessoa que é. Infelizmente, ela está inserida e aí caracteriza que são todos e todas, né? E principalmente quando junta uns 10, 20, 30, 40 que são do mesmo pensamento, tudo, e aí deturpa tudo realmente. Então, eu volto a dizer, são oportunistas. Inclusive, o episódio de semana passada aqui do De Cara foi com o pastor. Ele fundou uma igreja em 99 e em 2014 ele se assumiu homossexual e a igreja passou a ser uma igreja inclusiva, né? Aqui em São Paulo, inclusive, no centro de São Paulo, na República. Eu É, conheço. Inclusive, bem interessante, né? Para quem está assistindo a nossa entrevista aqui agora, só pesquisar aqui no canal. O último vídeo foi com o apóstolo Wellington, então um bate-papo super interessante. Paula, como que você enxerga o preconceito de 20 anos atrás para hoje? O que você acha que mudou, que está mais velado?
Olha, ele para mim continua da mesma forma, da Tá. mesma maneira. Não houve mudança. O que houve, pensando assim, 20 anos atrás, e o hoje, que parece que com os movimentos, tá, das paradas, entende? Que deu essa visibilidade, que deu essa coisa assim, existimos. Parece que aí os ataques começaram a ser maiores, porque até então era uma coisa muito, por exemplo, travestis era só à noite. Então, quer dizer, a sociedade em si não via travesti, só quem procurava elas, Era né? só o Mas quem GLS, era só o GLS, né, a sigla. isso, GLS, né? Que se começa aí. E aí, então, nesse sentido, para mim não mudou nada, só mudou a forma, né? Porque eu acredito que hoje a gente saiba desses números das mortes que são altas, né? O primeiro que mais mata, tudo mais, por conta dos movimentos, das ONGs, né? Das demandas que nós fomos atrás, tudo. Então esses dados estão mais presentes, mas eu acredito que lá também houve, até mesmo na ditadura, vamos citar aqui, quantas travestis morreram? Pelo simples fato de serem travestis, entende? E isso é fato. Agora já estão fazendo essas pesquisas e tudo mais, os números são enormes, entende? Porque era aquela ditadura. Então, os problemas são ainda os mesmos, sabe? Porque ainda não zeramos as mortes, sabe? As pessoas ainda LGBTQIA+, não têm esse direito à vida, não tem a garantia da vida, entende? Eu digo isso, eu a qualquer momento posso ser uma vítima de transfobia. Não estou livre de acontecer. Ainda mais Sim. quando se está nessa militância, nesse ativismo, né, que fala, que pontua. De repente pode acontecer, entende? Então eu tenho esse cuidado e tenho esse entendimento, né? E pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento, e sem saber por que você está morrendo, porque sem saber por que você está sendo agredido, agredida, né? Então Sim, isso é muito triste. Então sim. isso não se mudou, entende? Porque precisa mudar muitas coisas, e eu volto a dizer, partindo com as nossas crianças, porque eu acredito que é elas que vão conseguir crescer de um outro mundo. E isso eu já percebo, entendeu? As crianças que conviveram comigo, sabe, hoje tudo já formado, adultos, já constituíram família, me seguem nas redes sociais, sabe, sempre com todo aquele carinho, tudo mais. Então, eu sei que se tem esse carinho, eles com todos os demais LGBTQI, AP+, eles também têm esse entendimento e esse respeito. Entende? Porque Claro. é nítido, não dá para eles agirem comigo só dessa forma e tá atacando, de repente, uma travesti, uma transexual que está dentro de um ônibus, por exemplo. Sim, Entende? concordo. Então, acho que é por isso que eu falo que é esse processo da Sim, convivência. É sim, fundamental conviver. concordo plenamente. E falando sobre essa pauta do preconceito, não sei se você chegou a ver há poucos dias um caso de uma trans, eu não sei de qual estado que ela é, mas que ela participou de uma live sobre identidade visual com alguns jovens, alguns meninos e meninas novinhos, a pauta, a manchete era identidade sexual, eles convidaram ela e ela foi humilhada na live com eles. Eles, além de eles serem, eles são, pelo que eu entendi, eles são cristãos e eles estão se envolvendo em movimentos políticos que apoiam o Bolsonaro, né? E aí ela Uhum. participou dessa live sobre identidade sexual e ela foi humilhada pelos hosts, né? Pelos apresentadores Pelos, da live. Você chegou a pelos ver? apresentadores, não pelos participantes. Não, por esses jovens que convidaram ela para participar. Ah, que convidaram. Nossa, sim. Ela Eu vou explica, tomar cuidado agora, então, Douglas. não, Mas repercutiu muito é, nas mídias sociais, não nos veículos de repercute, comunicação. é verdade, mas assim, eu de repente eu sairia. Ela não saiu. Não, eu sairia, entendeu? Se isso acontecer algum dia, eu na hora vou sair, entende? E aí eu vou aí fazer todo um processo no sentido mesmo, sabe, jurídico, porque existe, né?
essa questão, mas eu não ia ficar ali para poder, sabe, ficar tão rebatendo, porque aí você acaba saindo do seu eu, né? Numa situação dessa, né? Então, mas Muito ela desagradável. não ficou discutindo com eles. Eu achei a Não, Michelle, o nome dela, incrível. E Michele, aí, um dos eu vou rapazes, procurar. pode procurar, saiu Eu em tudo vou que foi veículo de procurar. comunicação. E aí ela pediu para ser chamada de a Michelle, e o rapaz que Uhum. estava apresentando, um dos apresentadores da live, falou que pela ideologia dele, de criação, de religião e etc., e pela conduta dele, né, não sei que conduta é essa, ele iria chamar ela de O Michelle. E aí ela rebateu ele, ela tentou explicar Sim, mais ainda sobre as siglas, sobre o nome social dela, o nome que ele tem que sim, chamar ela por direito. exato. E mesmo É o direito. assim, ele ficou Ele rebatendo desconhece. ela. Uma outra menina que estava do lado dele, nos quadradinhos do Instagram, estava dando Sim, risada em vários momentos enquanto ela explicava. Eu fiquei angustiado, eu não assisti a live, eu vi esses pedacinhos que sim, repercutiu no Twitter depois. E eu fiquei angustiado por ela de ter que ver uma, uma, uma cena tão angustiante como sim, aquela. Porque eu queria entrar lá, sim. dar na cara dele, dar na cara É, dela, dar na cara do pastor, porque eu não consigo entender que tipo de religião é essa, que você tira barato da sim, cara de outra pessoa, que você dá risada daquilo que você não concorda, que na verdade você não tem nem que concordar ou discordar, né? sim, Acho que cada um tem a sua vida. Mas se você assistir esses vídeos, você vai sim. ficar, não tenho dúvida que você vai ficar angustiado de ver a forma como eles tiram barato da cara da Michelle. Foi intencional, né? Então, Foi né? Já intencional. tinha a intenção de, né? Então, por isso que eu diria, eu já sairia. Entende? Igual uma vez perguntaram para mim uma reportagem, qual era o meu nome de homem. Aí eu falei, né? Aí eu respondi, eu falei, olha, você teria que ter me entrevistado há 20 anos atrás, Hoje esse né? nome não existe, não tem esse nome, né? Não Não tem. tem mais. Então, sabe, umas coisas assim que ainda se pega, entendeu? Aí você tem que ter, já não sei de onde na hora veio essa resposta, sabe? Aí eu sei que ali eu rompi, eu falei, acabou aqui a entrevista. Tá Acabou meu certo, tempo com você. tá Entende? certo. Porque tem que vir já né? Se quer, não tem que ficar com essas perguntas porque ferem, né? Doem, né? Então, vamos ter cuidado, né? Se vai conversar, se vai pautar, quer realmente debater, quer informar as pessoas, comunicar as pessoas sobre o assunto, é uma coisa. Agora, ainda querer cada vez mais nos rebaixar, nos deixar lá embaixo mesmo, sabe? Humilhar, fazer essas questões, então, tchau, bem. Não estou aqui para Exatamente isso, isso, né? exatamente. É, E conversando com você, eu lembrei de uma situação, um ano retrasado. Eu gosto muito de fazer curso, né? Mesmo depois da uhum, faculdade, eu estou sempre estudando, sempre pesquisando coisas. E aí eu entrei num curso chamado Libelo, e era um curso de 3 meses de marketing e publicidade. E era um curso só para a classe LGBTQIA+. Curso para 15 alunos, só da nossa classe, né? sim, E aí eu fui fazer o curso, eu não conhecia todas as siglas ainda, sim, nunca tinha estudado com um transexual, com uma travesti, nunca tinha vivenciado isso, e eu queria vivenciar isso. E em um dos momentos, o curso era todo sábado. E um desses sábados, nós voltávamos de grupinho, né, para pegar o metrô, voltar juntos, etc. E nesse dia, foi um para um lado, um para o outro, e eu fiquei com a Sabrina, né? E aí eu fui uhum, embora com a Sabrina. E o local do curso era numa agência de publicidade, e na onde era até o metrô, tinha que andar 15 minutos. E ficou só eu e a Sabrina, que é sim, transexual. E aí, uhum, esse dia eu experimentei o que uma travesti passa a vida inteira, eu acho. Porque eu voltei nesse caminho, eu fui nesse caminho da escola, da agência para o metrô com ela, andando, e era um sábado, 5 horas da tarde, que estava começando a pegar fogo, uhum, a Vila Madalena ali, os bares todo cheio, e de gente padrão, e de todo mundo, de grande parte héteros, etc. E no caminho que eu fazia com ela era nítido, que todo mundo parava para olhar, que todo mundo uhum, olhava, não sei, né, o que passava pela cabeça deles, mas naquele momento eu senti o que uma travesti passa a vida inteira com os olhares da população, das pessoas, né?
com esse olhar de diminutivo, com esse olhar, muitas vezes, de desprezo. Eu fiquei muito chateado aquele dia. E aí, quando eu cheguei no meu destino final, ela foi para um caminho, eu fui para o outro. Quando eu cheguei no destino final, eu comecei, assim, a ficar pensativo nisso, emocionado, pensando como que é triste, né? Na maioria dos casos. Maioria dos casos. Maioria dos casos. Infelizmente. Né? Esses Paula, olhares denunciam, né? E a gente não sabe o que está olhando, se é admirando, porque também tem isso, né? Tem pessoas que, na verdade, querem até se aproximar tudo e ainda tem aquele mito que nós andamos com gilete na boca, sabe? Então causa esses, às vezes é realmente para hostilizar, tirar o sarro, e às vezes não, que é essa aproximação, mas fica, né? Tímida porque não sabe qual é a introspectivos, né? reação. É, porque dessa mitologia. E eu confesso, eu tinha medo de travestis, por conta dessa mitologia que elas andavam com a gilete dentro da boca. Aí eu fiquei depois, gente, como pode uma pessoa ficar com uma gilete dentro da boca? Ela está toda cortada. Né? Olha que cabecinha minha, de eu pensar assim. Né? Quer dizer, olha que ignorância que eu fui naquele momento de ter esse pensamento. Né? Então, mas ainda bem que a gente vai todo esse processo, né, de entendimento. É isso que as pessoas precisam entender. Paulo, o que você espera no futuro próximo para a classe LGBTQIA+. Olha, eu espero que haja realmente uma política pública efetiva para a população LGBTQIA+, e não e uma que seja de reparação, sabe? Porque hoje existem políticas reparadoras, porque já houve muitas dores, muitos sofrimentos, então elas são necessárias sim, né, para recuperar danos a essas pessoas. Por outro lado, tem que ter a de prevenção, né, para se cuidar, porque senão nunca vai evoluir, não vai se aprofundar, sempre vai ficar nessa questão de reparar, reparar, reparar. E acho que a gente tem que começar a prevenir para que as coisas avancem, né? que tenham momentos significativos. Né? Então, eu espero isso para a população e, evidentemente, né, zero mortes de LGBTQIAP+, no nosso país. Sabe? Eu digo que vai ser a maior contemplação, meu maior sonho é esse, vai ser minha maior alegria, sabe? Quando esse número for zero, quando for anunciado assim, no Brasil, nenhuma morte no ano de 2022, porque já no 21 o número já está crescente. Então, pensar em 22 para esse zero, eu já vou pensar já para 22, Sim, sabe? Assim, claro, que seja o zero, para o certeza. ano próximo de ser um zero mortes de pessoas LGBTQIA+. Amém, 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 amém. É isso que eu espero. Que todos tenham as suas oportunidades, sejam reconhecidas, reconhecidos, que possam ser, de fato, quem eles são, quem elas são, né? E ter esse direito, de fato, garantido, que é de viver, né? De Isso. viver, né? E sem esse medo, sem esses anseios, sem, sabe, essa coisa de se esconder, sabe? Eu acho que é tudo isso que tem que surgir, reverberar para um futuro muito próximo, sabe? Eu não vou pensar em futuro longo, sabe? É próximo, é próximo. Isso. Como dizem que pandemia vai ser um novo normal, que as pessoas vão mudar, então eu acredito que haja mesmo essa mudança para a nossa população, para a Eu nossa espero. classe, para a nossa existência. Eu espero. Eu espero. Até porque todos pagam impostos, né? Todos têm seus Sim, deveres, sim, todos têm direitos. Então, como que eu vou sim. tirar o direito de alguém, sendo que a pessoa tem os mesmos deveres que eu? Não tem sentido. E cumprimos os deveres, Exatamente. né? E, Tem esse e, fato. e para finalizar, Paula, o que que você pode Oi, querido. aconselhar para os jovens que se reconhecem como homossexual, que se reconhecem como transexuais também, e não têm coragem de se assumir para a família, ou tem medo? O que que você pode aconselhar essas pessoas? O que eu tenho que aconselhar para essas pessoas, né, que ainda estão, né, nesse ponto, né, de falar, primeiro conhecer esse espaço em que está, né? Porque, de repente, vai ser colocado para fora de casa, né? Então, tem que já ter esse preparo, né? Se eu vou falar, né? E vou revelar, e vou colocar para fora, então já tenho esse caminho,
Tem que ter É um um próximo conceito, passo, né? já tem que ter um próximo, porque ele não sabe qual vai ser a reação, né? Mas basicamente já conhece também a reação, porque convive. Então, tá na televisão, tá na rádio, tá em todas essas questões. Como que comentam? Como que há o discurso sobre? Então, quer dizer, essa pessoa já dá para perceber, né? Isso enquanto homossexual, vamos dizer, como uma mulher lésbica, tudo mais. Agora, pensa, uma jovem travesti, uma jovem transexual, né? Porque é nítido, né? Essa, né? Quer dizer, não dá para se segurar. Você entende, né? De eu ter todo nessa coisa realmente que chega à mulher, ao feminino, que eu não gosto muito de dar essa ênfase, né? Para essa questão do sexo masculino e feminino, Sim. certo? Então, é com muito cuidado, né? Então eu daria para esses jovens um grande conselho: estudem, sabe? Tenham a formação, tenham toda a base e aí consiga a sua estabilidade, sabe? Ali financeira, moral, de caráter, ética, sabe? E aí ele consegue se pôr e sabendo que se for negativa a reação, ele e ela tem para onde ir, sabe? Não vai Exato. ficar no furo, certo? Por outro lado, se for conseguir, também tem que se manter com essa estabilidade, né? Para poder não ficar na dependência, porque tem casos de famílias que aceitam, mas dão regras, né? Para você estar, então você tem que agir assim, tem que isso, e aí a pessoa não vive. Quer dizer, a me aceitou, mas né? Aí não conte para fulano, um outro parente, nunca, né? Quer dizer, existe isso também. Então a gente tem que ser Sim. bem realistas. Então o conselho que eu dou é que eles estudem e tenham essa sua estabilidade financeira mesmo, consigam os seus projetos e tudo mais para poder então seguir a sua vida, né? Isso. Sem depender de, né? Porque quando fica na dependência, por isso que acaba amarrando de não revelar, né? E porque já ouve os discursos, né? Já conhece, né? Igual eu na minha casa já fui muito clara de dizer, de me posicionar, porque não se tinha esses discursos LGBT transfóbicos, né? Então, quer dizer, você já percebe, entendeu? Eu sou filha de nordestinos, então meu pai separado da minha mãe, mas quando ele vinha nos ver, todos os filhos ele abençoava dando um beijo. Eu tinha também um tio também que agia dessa forma, entendeu? Com todos os sobrinhos. Então você percebe que não tinha essa questão. Quando eu falo aos 35 anos para minha família que eu vou exteriorizar a Paula, né? Tudo bem, sabe assim, não houve aquele choque. Aí houve um medo Sim, sim, claro. pelo histórico dos assassinatos, então eles tiveram esse, Histórico da sabe, eu senti que foi sociedade, né? esse medo. Então foi um pouco de uma resistência, assim, meu Deus, e agora? Vai morrer, sabe? Vai perder o emprego, sabe? Eles tinham toda essa visão, entende? Mas aí viram que não ocorreu isso, e aí estamos vivendo muito bem, graças a Deus, desde quando eu me conheço por Paula, né? E Ah, que lá, legal. e enquanto bebê, tá? Quando eu falo por Paula, eu volto lá, eu bebê. Isso, isso. Que lindo conversar com você, conhecer sua Obrigado. história, compartilhar sua história, tão bem vivida, né? Eu quero te agradecer, de verdade, por separar o seu tempo para conversar aqui no meu Imagina. canal e que venha muita prosperidade, muitas bênçãos, muitas coisas boas, realizações, que nós possamos ver uma classe mais unida também, por favor, porque Também, é uma também, classe que também. também é muito desunida. Nós precisamos de uma É, união sim. e é Tem isso. ainda esses pontos para a gente resolver na casinha. Eu tenho dito isso. A gente primeiro tem que arrumar a nossa casinha, para depois querer arrumar as outras casinhas, né? Então vamos, mas vamos caminhando que a gente consegue. É, Isso aí. Isso com aí. muita força aqui, ó, a gente vai conseguir. E acendam Paulo, luzes.
Um abraço virtual à distância. Um abraço, meu Muito querido. Um obrigado mais abraço uma para vez. você. Eu que agradeço, Douglas. Obrigada. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o episódio da semana que vem. Tchau!